Paz do Senhor Jesus, pastor Sidney Oliveira, a manchete dos últimos dias. Os holofotes voltados para a vida de um homem, Lázaro, lá da região de Goiás, onde ele passa, deixa rastros de sangue. A pergunta é: há salvação para uma vida dessa, pastor Sidney? Há jeito para um cidadão como este? Você vai ver a luz da Bíblia, a luz do Evangelho. Fique comigo, vai até no final. Deus tem um recado para você e você vai se surpreender naquilo que Deus colocou no nosso coração. Segura aí, volto já já. Paz do Senhor, pastor Sidney Oliveira, bom estar com vocês reunidos mais um dia. Eu gostaria de tratar hoje sobre um assunto muito delicado, um assunto meio polêmico. Muitas pessoas têm nos ligado, acessado as redes sociais, me feito uma pergunta: pastor Sidney, há salvação para este homem Lázaro, este homem foragido da justiça? Onde ele passa, ele deixa rastro de sangue, ele deixa dor, tragédia. Ele, na verdade, é um psicopata. Ele tem prazer em tirar a vida de alguém, ele tem prazer em ver o sofrimento, a morte de uma pessoa. É uma pessoa, então, doente, desequilibrada, não pode estar inserida no meio da sociedade. É um homem que fugiu da prisão e já matou várias pessoas, mobilizou 200 soldados para tentar capturá-lo, mas a força toda da Guarda Nacional, cães treinados procurando ele, drones, helicópteros, um homem que onde ele passa, ele saqueia, ele deixa destruição e adora a outros deuses, porque a gente viu nas reportagens um cantinho onde ele consagrava as suas comidas, consagrava as suas oferendas aos demônios, né? Então é uma pessoa que ali parece que por ser ignorante na fé, talvez por não ter vindo de uma educação, nós não sabemos os detalhes da vida dele, mas talvez por não ter uma educação de berço, da palavra de Deus, uma pessoa que foi cedendo aos caprichos do diabo e foi oferecendo ali sacrifícios, oferendas a outros deuses. E agora está esse homem aí, ninguém sabe onde está, na região ali de Goiás, nas fazendas para o lado de Goiás, e agora todas as manchetes, os holofotes voltados para a vida deste Lázaro. Tem salvação uma pessoa dessa, pastor Sidney? O que o senhor acha dessa situação? Eu gostaria então de trazer uma reflexão à luz da Bíblia, mas antes eu quero te fazer um pedido. Me ajude a compartilhar este vídeo para outras pessoas que precisam ter esse entendimento, não ao que eu penso, não ao que você pensa, não ao que o homem julga, mas o que a Bíblia diz a respeito de uma pessoa dessa. Então eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, se inscrevesse no nosso canal, do lado direito aí, assinar, ativar o sininho, para você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos. Deixar seu like, que é o seu joinha do lado esquerdo da tela, e deixar seu comentário também, que é importante para a gente. Mas o objetivo hoje é o seguinte, como nós colocamos no início: a salvação para esta vida, para Lázaro, a salvação. Esse jovem de 38 anos, perturbado da cabeça, psicopata, um homem que está causando dor e tristeza, um homem que, se não detê-lo, ele mata mais pessoas. A salvação para uma criatura dessa, pastor Sidney? Vamos ver. A Bíblia Sagrada, na dispensação da lei, 2 Crônicas, capítulo 33,
você vai ver que Judá teve um rei, e esse menino reinou com 12 anos de idade. Ele tomou posse do reinado com 12 anos e reinou 55 anos em toda a Jerusalém. E este menino era filho do rei Ezequias, e ele toma posse na cadeira do reinado quando seu pai morre. E Ezequias era um homem de Deus, um homem que restaurou o templo do Senhor, um homem que edificou o altar de Deus, um homem que colocou a casa de Deus em ordem, um homem que adorava a Deus, que enviava cartas para outras nações, convidando outras nações para vir adorar a Deus, fazer um culto de ação de graças na casa do Senhor, o rei Ezequias. E agora ele morre, o filho então herda no seu lugar, toma posse do trono no seu lugar. Diz a Bíblia no capítulo 33 de 2 Crônicas que este rei agora, Manassés, ele faz tudo o contrário ao seu pai. Ele levanta postes ídolos para adorar a outros deuses dentro do templo do Senhor. Ele faz imagens de escultura, de adoração para adorar aos deuses Baalins, ao deus Baal. Ele leva Judá a um declínio moral, um declínio espiritual, e faz toda uma nação inteira pecar e se desviar dos ensinamentos do Senhor. Este homem era tão ruim, mas tão mau, que no versículo 6 de 2 Crônicas 33, 5 e 6, você pode conferir aí, ele dá os seus próprios filhos como oferenda e sacrifício para os outros deuses. Olha para você ver que ponto que um homem chega quando ele está afastado da presença de Deus. Diz a Bíblia agora que Deus enxerga tudo isso dos céus e Deus dá ordem para o rei da Síria para capturar o rei Manassés. E os assírios vão até Judá e capturam Manassés. Para você ver como que com Deus não se brinca, os inimigos colocam um gancho no nariz do rei Manassés e puxam ele meio à praça pública. Ele arrastado nas ruas, com uma argola no nariz, e eles puxando o rei Manassés. Pastor Cis, 2 Crônicas, capítulo de número 33, versículo 11. O Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, o qual prenderam a Manassés, colocaram um gancho no seu nariz, amarraram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. E este homem ficou preso ali, e o próprio Deus então se encarregou da vida de Manassés. Só que lá no calabouço, no meio da prisão, no meio do nada, no meio da escuridão, no meio das trevas, o que Manassés fez? Versículo de número 12. Em sua angústia ele se humilhou e se arrependeu dos seus pecados e pediu a Deus perdão dos seus pecados. Resumo do sermão que Deus está colocando no meu coração hoje. Deus é tão misericordioso que um homem que se levantou contra Deus, levantou altares a outros deuses dentro do templo do Senhor, levou uma nação ao declínio moral e espiritual, sacrificou seus próprios filhos a outros deuses, adorou a Deus Baal, aos Baalins, adorou aos outros deuses, ofereceu sacrifícios para outros deuses. Este homem pede perdão para Deus, se humilha e Deus se arrepende. Diz a Bíblia que Deus se arrepende, que esse homem se arrepende e Deus então muda o cativeiro de Manassés. Então, este homem se arrepende, Deus volta os olhos para Manassés, dá a ele uma outra oportunidade, ele volta para Jerusalém, reedifica a casa de Deus, proclama para Israel que Deus é o Senhor. Então ele reconhece que Deus então é o Senhor dos senhores e o Deus Todo-Poderoso, que não há de adorar nenhum outro Deus. Ele se arrepende e Deus dá a ele outra oportunidade.
Ninguém conhece o que passa no coração das pessoas. Ninguém conhece a vida de ninguém como Deus conhece. Lembra dos dois ladrões ao lado da cruz de Jesus? Eu tenho até uma mensagem, à direita ou à esquerda da cruz, está aí no canal do YouTube também, à direita ou à esquerda da cruz, e Jesus no meio. Um homem no final da sua vida, os dois ladrões, um zomba de Jesus e pede Jesus para tirar ele da cruz se ele for Deus. Ele zomba de Jesus, ele blasfema, ele morre, ele não tem salvação. Mas o outro que estava à direita da cruz, Dimas, se arrepende e pede a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ladrão, homicida, um homem mau, pecador, e no último instante Jesus salva ele. Então, a salvação para Lázaro, a salvação para todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador das suas almas. Todo aquele que se rende a Jesus e pede perdão e se arrepende, Deus, ele livra o homem do cativeiro, das mazelas do diabo, e Deus ali dá a oportunidade para esta pessoa. Lógico que todo pecado tem uma consequência. Este homem, quando arrepende, ele pode ser salvo? Pode ser salvo. Quando ele se arrepender, se entregar para Deus, não ter blasfemado contra o Espírito Santo de Deus, mas ter vindo para Deus, se arrependido, se humilhado, e Deus pode salvar uma criatura dessa. Agora, um homem desse precisa, de justiça, porque todo pecado tem a consequência, e a consequência é a justiça. A justiça está aí para isso. É uma pessoa que não pode conviver no meio social porque é psicopata, doente. Além de ser psicopata, um cara desse, ele tem prazer na morte das pessoas. Então, uma pessoa dessa carece da misericórdia de Deus. Lembra do endemoniado de Gadara, que Jesus chega na província dos Gerasenos, tinha um homem lá que nem cadeias podia prendê-lo, que a família já nem dava conta dele mais, ele morava dentro do cemitério, dormia dentro das covas dos defuntos. Jesus chegou e libertou aquele homem. Jesus expulsou aquele demônio daquela vida, e Jesus ali salva aquele homem. E aquele homem que era um homem fadado a morrer, um homem que não tinha esperança de nada, Jesus chega e ele se arrepende, se torna um grande pregador em Decápolis e anuncia as boas novas do Senhor. Então, a palavra diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, que o homem, quando ele confessa o seu pecado a Deus, Deus é fiel e misericordioso para perdoar os seus pecados. Não é? A mesma carta de João capítulo 2, versículo 1, Jesus fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, terás advogado entre você e Deus. Sou eu, Jesus Cristo. Então, veja bem, a solução para a vida de um homem que aos olhos da sociedade não tem valor. Muitas pessoas desejam a morte, né, de um indivíduo desse. Qual a sua opinião, pastor? Eu prefiro ficar com a opinião da palavra de Deus. Eu prefiro aqui deixar claro para os irmãos, para os ouvintes, quando me perguntam, me ligam, e eu estou aqui dando a minha opinião, eu prefiro colocar a luz da palavra. O que a palavra fala? Não é? O que a palavra dita para nós? Aqui, imagina, Manassés, dispensação da lei. Aí nós estamos hoje, dispensação da graça. Jesus veio, dispensação da graça. Quer dizer, se na dispensação da lei, que era olho por olho, dente por dente, Deus perdoou esse indivíduo chamado Manassés, essa criatura chamada Manassés, com todos os pecados que ele fez, até de sacrificar seu próprio filho, Deus perdoou ele e deu outra oportunidade. E na dispensação da graça, Jesus é amor, Deus é justiça, mas Jesus é amor. Então, assim, fica aqui esta palavra para os irmãos, cada um tem seu entendimento, nós respeitamos,
mas que Deus possa vir de encontro à sua vida, de encontro à sua, né, à sua casa, e que essa história, né, seja o mais rápido possível esclarecida, resolvida, e este homem tratado, a justiça sendo feita, e que Deus possa ter misericórdia, né, daquela cidade, daquela região, misericórdia da família desse cidadão, e vamos continuar pregando a palavra e crendo no poder da salvação. Jesus o caminho, a verdade e a vida. Fiquem com Deus, tá bom? Deus abençoe todos vocês.